Vamos continuar o nosso estudo na Carta aos Filipenses, no capítulo 4, onde nós nos encontramos, e vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 7, e o nosso irmão José Balvado vai ler, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vou procurar dar alguns pensamentos aqui destes primeiros versículos. Na semana passada tivemos a intervenção do nosso irmão Fernando Quental e do nosso irmão Daniel Ferreira. E eles hoje quiseram aqui colocar-me numa situação difícil, que eles disseram assim, não, a gente agora não vai falar, és tu é que vais falar, a gente já combinou. E é assim, isto aqui não tem que haver aqui distâncias, estar ali tudo ali, não. A gente quer que o Senhor fale, que o Senhor dirija e que o Senhor seja relevante. E se vocês falarem 100 vezes e eu falar uma vez ou não falar vez nenhuma, não há problema nenhum. Portanto, não é por aí que a coisa que devemos caminhar. O que interessa é de facto que o Senhor seja glorificado. De qualquer das maneiras, eu também não quero pressionar-vos. E pronto, e vamos ler então nos versículos 1 a 3, mais uma vez. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Eu gostava de começar por falar-vos aqui nesta passagem. Nós já ouvimos vários pensamentos, eu vou procurar não repetir aquilo que já ouvimos na semana passada, mas gostava de começar por uma expressão que nós temos no versículo 1, que é muito significativa na minha ótica, e que é a expressão no Senhor. Repito o versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Bem, eu não sei se alguma vez vocês se detiveram a estudar este aspecto nas Escrituras, mas é um aspecto muito importante, onde reparar para já que existem duas expressões que ocorrem muito nas epístolas do apóstolo Paulo. Uma delas é esta, no Senhor, e há uma outra expressão que parece que é sinónima, mas tem um significado distinto no contexto onde ela aparece relativamente a esta, e que é a expressão em Cristo. E onde reparar também que a expressão em Cristo normalmente aparece sempre na primeira parte, onde aparece mais vezes, para melhor dizer. A expressão em Cristo surge normalmente mais vezes, ocorre normalmente mais vezes, nas primeiras partes das epístolas. Sendo que a expressão no Senhor ocorre normalmente mais vezes na segunda parte das epístolas. E nós estamos aqui na segunda parte desta epístola, e nós, particularmente nesta epístola, vemos ela acontecer no versículo 1, vemos acontecer no Senhor no versículo 2, vemos acontecer no versículo 4, não estejais inquietos por coisa alguma, se as vossas petições serem tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Perdão, ele estava a ler mal. Versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. E também no versículo 10, quando lemos, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente a reviver a vossa lembrança de mim. Bem, então, para resumir, em Cristo é uma expressão que ocorre normalmente, a maior parte das vezes, nas primeiras partes das epístolas. No Senhor é uma expressão que ocorre normalmente nas últimas
partes das epístolas. A primeira parte das epístolas também já devem ter reparado, e nós já estudamos isso aqui, particularmente fizemos grande ênfase nisso quando estudamos a carta aos Efésios. A primeira parte das epístolas normalmente é doutrinária. E a segunda parte das epístolas normalmente é prática. E normalmente o apóstolo, quando está a escrever, na primeira parte dedica-se à doutrina e depois, quando chega à segunda parte, passa à parte prática. Não basta só saber, é preciso fazer. E o apóstolo, primeiro, mostra às pessoas aquilo que nós devemos saber, para também depois estarmos habilitados a fazer corretamente. E é isso que nós vemos aqui também nesta passagem. Queria também, para que todos possam perceber, que a expressão em Cristo é o que nós somos pela graça de Deus. Portanto, nós estamos em Cristo, nós aprendemos muito isto nas Escrituras, nós estamos em Cristo pela graça de Deus. Só por amor a alguns que podem não estar muito familiarizados com isto, o Evangelho passa por aqui. Isto é o cerne do Evangelho. Em Cristo é uma expressão que resume o Evangelho. Porque muitos não sabem, mas quando Cristo veio à Terra, e Ele identificou-se connosco. E podemos dizer Cristo em nós. Ele fez-se um de nós. Ele foi tratado como um de nós. E quando Ele foi à cruz, mais do que nunca, Ele foi julgado e condenado, como nós sabemos, não por aquilo que Ele tivesse feito, não por aquilo que Ele era, mas por aquilo que nós fizemos e por aquilo que nós somos. E, portanto, Ele estava lá como um de nós. Ele identificou-se connosco. Isto é muito significativo. Percebermos isto. Que o santo, o que nunca pecou, o que nunca falhou, foi tratado como se não fosse santo, fosse pecador e tivesse falhado. Para que eu, percebendo isso, possa agora olhar para Ele e identificar-me com Ele, reconhecendo como meu Salvador, porque Ele de facto fez isso para me poder salvar, para poder receber em si mesmo o castigo que eu merecia e a condenação. E agora eu compreendendo isso, eu identifico-me com Ele. E ao identificar-me com Ele, ao estar nele, e é só desta forma que eu sou visto como sendo santo, que não sou. E visto como não falhando, que não é verdade. Assim como não era verdade que ele não era pecador e não tinha falhado, também não é verdade que eu sou santo e que não falho. Mas ele levou as minhas falhas, levou os meus pecados, identificou-se comigo, para eu agora, identificando-me com ele, traga eu as suas virtudes, a sua santidade, e é só nesta base que eu posso entrar no céu. Não há outra. Por isso é que este versículo que está aqui atrás de mim disse Jesus, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o resto do versículo que não está ali escrito, mas ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. É impossível. Para ir à presença de Deus, para ir até Deus, Ele é incontornável. Sem Ele não chegamos lá, porque não temos hipóteses. Nós temos um problema muito grave que se chama pecado. Ele existe e nós temo-lo e todos o têm, não é um problema só de alguns. E só há uma maneira de o resolver. E quem o resolveu, e o único que o resolveu, foi Cristo na cruz do Calvário. Portanto, a expressão em Cristo fala daquilo que eu agora sou, sublinho, pela graça de Deus. Enquanto que a expressão no Senhor é aquilo que eu agora devo agir. Em Cristo é o que eu sou pela graça de Deus. No Senhor é como eu agora devo agir. O meu comportamento, a minha ação, eu devo agir agora no Senhor. Sim? Digamos que é a mesma questão de posição e estado, ou seja, podemos... Sim, é posição e estado. Uma coisa é a nossa posição em Cristo e estado, e outra coisa é a nossa posição e o nosso estado. O nosso estado é diferente da nossa posição. E podemos dizer que, em termos sinónimos, em Cristo ou no corpo de Cristo, seria a mesma coisa? Ou não? Acaba por se fundir uma coisa na outra, mas estamos a falar de realidades distintas. Eu estou em Cristo e, estando em Cristo, passo a estar também no corpo de Cristo. Mas são coisas distintas, são pensamentos distintos. E eu queria pensar mais no em Cristo, propriamente dito, do que no corpo de Cristo. Eu gostava de agora fazer uma passagem para vocês poderem perceber de que é que estamos a falar.
A primeira ocorrência que nós temos em Cristo encontra-se, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 4. Em Filipenses 1,4 nós lemos assim: fazendo sempre com alegria oração por vós. Perdão, eu citei mal. É 1,14 e não 1,4. Peço desculpa. Mais uma vez citei mal. Epá, desculpem lá. Não, desculpem lá. Eu estava a ler isto mal. Em Cristo, a primeira ocorrência está em Filipenses 1:1, quando lemos assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Cá está o que eu estava a dizer. Reparem, a expressão em Cristo, ele diz todos os santos em Cristo. Os santos só podem ser santos em Cristo. Esta é a nossa posição, que nós alcançamos pela graça de Deus. E cá está um exemplo. Nós não somos santos por esforço. Nós não somos santos por obras que nós tivéssemos feito. Nós somos santos pela graça de Deus. É em Cristo que nós somos santos. E só podemos ser santos nele, porque não temos qualquer capacidade ou mérito em nós próprios para o podermos ser. De facto, só mesmo em Cristo. E ele, de facto, era santo. Face à obra que ele realizou, ele transmitiu-nos a sua santidade quando levou sobre si próprio a nossa pecaminosidade. Portanto, cá temos um exemplo típico para nós podermos perceber de que é que estamos a falar. No versículo 13, disseste bem, Daniel, no versículo 13 nós vemos: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os mais lugares. E cá temos aqui também algo que tem a ver com a nossa conversão. Ele diz, as nossas prisões em Cristo. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que foi preso por ser crente. Ele foi preso porque um dia ele percebeu que se identificava com Cristo. E por ele se ter identificado com Cristo, ele foi preso. E é disto que nós estamos a falar. A outra passagem encontra-se no versículo 26, que diz assim: para que a vossa glória abunde por mim em Cristo, pela minha nova ida a vós, para que a vossa glória, ou o vosso gozo no superlativo, abunde por mim em Cristo. Sabem que em Cristo é que nós temos o cerne de todo o gozo. E isto inclui os crentes. Neste caso inclui Paulo. Mas de facto é nele, em Cristo, que nós temos todo o nosso gozo. No versículo 1 do capítulo 2, lemos assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, ou alguma consolação, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, é em Cristo que nós temos o consolo. É nele. Se há algum consolo, em Cristo. Isto é um dado adquirido que nos é concedido pela sua graça. No capítulo 3 e no versículo 9, também lemos, são mais as vezes que lemos em Cristo na primeira parte da epístola do que na segunda parte. Mas na segunda parte também temos. E no versículo 9 nós vemos assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E cá temos também a minha fé em Cristo. E tudo isto tem a ver com a minha posição, que eu alcancei pela graça de Deus e pela minha conversão. Pegando agora no exemplo de nós estarmos no Senhor, nós lemos assim no capítulo 1 e no versículo 4 da nossa passagem, não é 1,4, lá estou eu com 1,4, e eu escrevo de tal maneira que às vezes nem eu consigo decifrar o que eu escrevo, é 1,14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Aqui nós já temos aquilo que eu vos disse há pouco. Nós aqui temos a parte prática. Nós aqui temos a nossa ação, que é feita no Senhor. No versículo 14 nós lemos: muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente. Muitos dos irmãos no Senhor implica o senhorio de Cristo, implica a vontade dele, que se reflete no meu comportamento. E muitos irmãos, percebendo a vontade de Deus, têm uma linha de ação tremenda, que é, não obstante as dificuldades, não obstante as oposições, não obstante as prisões, e não obstante Paulo ter sido preso, eles são ousados e falam da palavra de Deus.
Temos aqui no capítulo 1, 2, 1 e 14. No capítulo 2 e versículo 19, também lemos no Senhor: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu seja de bom ânimo, sabendo os vossos negócios. Espero no Senhor. Ou seja, ele esperava, como ele diz aqui nesta passagem, no versículo 19, enviar Timóteo até estes crentes, e ele diz: eu espero no Senhor, quer dizer, estou dependente da vontade dele. E a vontade dele, a expressão no Senhor, enfatiza muito a vontade dele na minha vida prática, na minha ação. Nós precisamos de ter muita atenção que o nosso agir deve sempre ser consentâneo com a vontade de Deus. Já não sou eu mais que vivo, disse Paulo, é Cristo que vive em mim. E portanto o que eu devo perguntar é: Senhor, será da tua vontade eu fazer isto? Será da tua vontade eu fazer aquilo? O crente que já confiou em Cristo como seu Salvador preocupa-se em querer saber o que é que o Senhor quer para a sua linha de ação, para que na linha de ação que ele tenha não falhe. Lemos também no capítulo 2 e versículo 24. Capítulo 2 e versículo 24. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Confio no Senhor, ou seja, na vontade de Deus. Ele estava confiado na vontade de Deus. Ele estava sempre ele fazia sempre tudo depender, todas as suas ações e decisões dependiam sempre da vontade de Deus para a sua vida. E assim devemos ser nós. Nós temos decisões na vida e devemos sempre fazer depender isso da vontade de Deus. Amanhã eu vou, se Deus quiser. Amanhã eu, se Deus quiser. Isto é muito importante. Aliás, acerca disso, o apóstolo Tiago, por exemplo, fala acerca dessa questão e diz que alguns diziam: amanhã eu vou a tal lado e tal. Olha bem onde é que ele diz isso. Aí agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago é muito assertivo nesta matéria. No capítulo 2 e no versículo 29, lemos: recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Recebei-o, pois, no Senhor. O apóstolo estava aqui a dizer que este crente em particular, que ele está a falar de quem? Do Epafrodito, não é? Recebei-o conforme o Senhor quer. A vossa ação deve estar balizada pela vontade de Deus. Recebei-o no Senhor com todo o gozo, tende-o em honra. Eu já tive a ocasião, uma vez contaram-me isto, eu nunca mais me esqueci. Recebei-o com todo o gozo. E nós, quando recebemos alguém, devemos recebê-lo com alegria. E não que chatice, que maçada. Uma vez, quem me contou isto foi o irmão Sobral, que já está no céu, e um dia ele contou que um dia contou isto terá sido no estrangeiro, mas um dia um pregador, e sabem que na América, quando os pregadores se deslocam às vezes para pregar, percorrem às vezes centenas de quilómetros para ir, porque a América é grande. E este pregador deslocou-se a uma grande distância, não importa, de tal maneira que havia um temporal tão grande que ele não era recomendável que ele regressasse a casa sozinho, que regressasse a casa naquela noite de temporal. E então um crente lá na igreja disse-lhe assim a ele: o irmão não vai fazer a viagem de regresso agora à noite para casa, porque está muito perigoso, devido a ter havido um corte na gravação, vamos procurar resumir aquilo que não ficou gravado. E portanto, continuando a contar a história daquele crente que convidou o outro para pernoitar lá em casa, ele sempre foi para a casa dele e ao chegar lá à casa, depois de se ter acomodado na sala de estar, o anfitrião disse ao convidado para colocar sobretudo no hall de entrada, que estava à penumbra, quase escuro, e ele deslocou-se até ao hall de entrada para pendurar o sobretudo. Entretanto, a esposa, que andava lá por casa a preparar as coisas, ao passar no hall de entrada e não o vendo bem porque estava escuro,
pensando que fosse o marido que estava ali, deu-lhe um pontapé no traseiro e disse-lhe: toma lá que é para não voltares a trazer cá para casa alguém. Ou seja, nós vemos, portanto, que não é isto que se espera que os crentes façam. Nós devemos receber com alegria, com gozo, porque essa é a vontade de Deus, os crentes que nós recebemos. Depois fizemos referência ao capítulo 3 e versículo 1, também lemos ali que nos resta regozijarmos-nos no Senhor, independentemente das circunstâncias, e portanto é da vontade de Deus que nos regozijemos. O apóstolo Paulo, não nos podemos esquecer, está a escrever esta carta da alegria da prisão, e ele tinha circunstâncias que não eram nada favoráveis, mas isso não impedia, porque esta é a vontade de Deus, que nós desfrutemos de gozo apesar das circunstâncias. Temos o caso de José, que tudo lhe correu mal, e Deus tem sempre um plano, mesmo que as coisas corram mal, e portanto a vontade de Deus impera sempre e supera sempre todas as circunstâncias. Vimos depois, para além do capítulo 3 e versículo 1, o capítulo 4 e versículo 1 da nossa passagem, que nos fala aqui também no Senhor, quando nós lemos: portanto, meus amados e meus queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Portanto, os crentes, é da vontade de Deus que estejam firmes, que não vacilem por ventos quaisquer que sejam, por circunstâncias, e a este respeito convém lembrar que, infelizmente, os crentes muitas vezes são afetados pelas circunstâncias. É isso eu costumo dizer, que os crentes podem ser ou termostatos ou termómetros. Um crente que se deixa afetar pelas circunstâncias é um crente tipo de termómetro, ou seja, as circunstâncias exteriores afetam-no. O termómetro, se estiver frio, a temperatura dele baixa, e se estiver quente à sua volta, a temperatura dele sobe. Já o termostato não. O termostato é que afeta as circunstâncias e não se deixa afetar pelas circunstâncias. O termostato coloca a envolvência afetada pela sua própria temperatura, como nós sabemos. E, portanto, nós devemos ser crentes termostatos e não crentes termómetros. E neste caso concreto, temos que ser firmes. Para esse efeito, temos que ser firmes, não nos deixando afetar, seja por que circunstâncias for. Neste caso concreto, infelizmente, nós temos aqui duas crentes que se deixaram afetar. E é pena quando os crentes se deixam afetar pelas circunstâncias e não sejam eles a afetar as circunstâncias. No versículo, para além do 4.1, no 4.2 também lemos acerca destas crentes, Revódia e Sintique, que elas deviam sentir o mesmo no Senhor, e portanto vemos aqui que a vontade de Deus é que, na verdade, nós sejamos humildes. Não nos podemos esquecer que o tema da carta, ou o tema do capítulo 2 para a frente, tem a ver com a humildade, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e portanto o sentimento que deve haver entre os crentes, e neste caso entre estas crentes, deveria ser o sentimento de humildade, que pelos vistos era o que não acontecia, e por isso daí haver o problema entre elas. Portanto, é muito importante, é da vontade de Deus que de facto nós sejamos humildes. A Bíblia diz no capítulo 2 que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e o sentimento dele foi de facto ser humilde. Foi ele, sendo em forma de Deus, não ter usurpação, ser igual a Deus, mas humilhar-se a si mesmo. E portanto, o apóstolo está sempre a falar nesta questão do sentimento, e devemos ter o mesmo sentimento que o Senhor, que no fundo é o sentimento da humildade, que era o que não acontecia com elas. Quando geralmente há problemas é por falta de humildade, e neste caso concreto elas tinham este problema da falta de humildade. E é lamentável que isto aconteça, porque isto significa que há aqui orgulho, e quando não há humildade as pessoas só pensam em si próprias. No caso do Senhor Jesus Cristo, ele teve o sentimento de humildade. Ele não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se porque estava a pensar nos outros, e a falta de humildade é nós não pensarmos nos outros. Neste caso concreto, é importante nós vermos isto, porque quando somos envolvidos em problemas deste tipo, temos que medir bem as consequências, na medida em que
podem, descrentes, ir parar ao inferno pelo nosso mau testemunho, assim como crentes fracos e novos na fé podem ser afetados negativamente. Quando padecemos de situações deste tipo, como Evódia e Sintique, isto revela um profundo orgulho, uma grande falta de humildade, o pensarmos apenas em nós e não pensarmos nos outros. Inclusivamente é curioso nós vermos que provavelmente a falta de humildade e o orgulho que elas tinham levava-as provavelmente a querer ter um nome, como elas eram muito ativas, e já agora atividade não é sinónimo de espiritualidade, e há para aí muita atividade que de espiritual nada tem, e no entanto, apesar de elas serem muito ativas, não revelaram espiritualidade nenhuma. E nós vemos que provavelmente o orgulho delas devia as levar a querer ter nome, a querer ter projeção, a querer ter fama, provavelmente pela obra que faziam, e provavelmente competiriam uma com a outra. E o apóstolo Paulo é por isso que diz aqui nesta passagem que peço também, meu companheiro, versículo 3, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. O apóstolo está como que a dizer-lhes para que querer ter um nome se o nome deles está no livro da vida, que é o sítio mais elevado em que podemos ter o nosso nome. É melhor do que ter um nome no livro, no Guinness, ou noutro tipo de livro qualquer famoso deste mundo, ter o nosso nome no maior livro que existe, eterno, que é o livro da vida. Portanto, é muito importante nós não perdermos de vista esta questão da humildade, que é da vontade de Deus que sejamos humildes, e é importante que reflitamos bem, porque ao sermos orgulhosos e ao pensarmos apenas em nós, e ao não pensarmos nos outros, podemos ser um grande tropeço com consequências imprevisíveis e eternas. Para além disso, nós vemos no capítulo 4, também nos versículos 4 e 10, mais uma alusão à vontade de Deus, quando lemos regozijai-vos sempre no Senhor. Portanto, é da vontade de Deus que em qualquer circunstância é da vontade de Deus regozijar-nos, e portanto qualquer situação que seja tudo menos regozijo não é da vontade de Deus, e sempre que não houver regozijo da nossa parte, deveríamos nos interrogar sobre o que é que se passa, porque não estamos no Senhor, certamente. E no versículo 10 nós lemos acerca também, ora muito me regozijei no Senhor, e mais uma vez nós vemos o regozijo como sendo da vontade de Deus, e temos aqui uma ênfase sobre esse aspecto. Nós devemos fazer jus ao nosso nome. No caso de Evódia, Evódia quer dizer boa jornada ou doce odor, e de facto ela estava a ser tudo menos boa jornada ou doce odor. Sintique quer dizer bem encontrada, e ela estava a ser tudo menos o ser de facto motivo de um bom encontro, face ao problema que havia entre as duas. E isto é muito importante, nós não fazermos jus ao nosso nome, nós não honrarmos o nome que temos. E nós e elas, para além do nosso próprio nome, tinham também um nome que é o nome de cristão, o nome de Cristo. Todos nós, é importante que tenhamos a noção, temos Cristo no nosso nome. Nós vemos isso quando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz que se um corpo tem vários membros, mas é um só corpo, assim é Cristo também. E o Cristo que ele se refere é Cristo, o corpo de Cristo e a cabeça do corpo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós vemos, naquele caso, que nós tomamos o nome do nosso Senhor. E, portanto, qualquer crente tem o nome de Cristo associado a ele. Isto é facilmente visível no facto de Adão, quando Deus o criou, e depois de ter criado Eva, ter chamado aos dois Adão, ou seja, a Eva tomou o nome de Adão, coisa que muitos não sabem. Nós já fizemos referência a isso noutros estudos, mas muitos não têm consciência de porque é que as mulheres tomam o nome dos maridos, porque a Bíblia diz, e Paulo explica isso na carta aos Efésios, no capítulo 5, que isso ilustra uma realidade muito maior, que é o relacionamento de Cristo com a Igreja. Ou seja, a Igreja toma o nome de Cristo. Assim,
os casais devem olhar para a relação entre Cristo e Igreja para saber como é que devem funcionar, e da mesma forma nós devemos olhar para o relacionamento que a Bíblia diz que deve existir entre marido e mulher para percebermos como é que deve funcionar a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. E neste caso concreto o que nós aprendemos é que nós tomamos o nome de Cristo. E ora, se nós tomamos o nome de Cristo, temos de ter muito cuidado como nos comportamos, como procedemos, porque trazemos o nome do Senhor connosco. E se somos um mau exemplo, vamos ser motivo de tropeço para muita gente, como já disse anteriormente. E basicamente foi isto que nós consideramos, ainda que resumidamente. E ficaremos por aqui. Certamente que para a semana haverá a continuidade deste estudo. Pedimos desculpa deste acontecimento, desta interrupção involuntária, mas procuramos minimizar o facto através deste acrescento para que os crentes que têm acompanhado este estudo não se fiquem privados do mesmo. Que o Senhor nos abençoe.